É uma prece de felicidade. Todos desejam o céu após a morte. Porém, muito se esquece que na passagem pela escola evolutiva planeta Terra, é necessário o amor pela vida para que se conquiste tal objetivo. O exato praticado ao longo da vida determina a felicidade ou o sofrimento de cada um. A luz se fará para aqueles que mantiverem o foco no bem, atitude nobre, trabalho honesto e pensamento sintonizado com o alto. Doravante, auxilie com benevolência os irmãos necessitados. Proporcione a ele uma caminhada mais produtiva. Ajude, conforte os aflitos. Amenize as dores dos que sofrem. Faça caridade com amor. O Evangelho de Jesus é a luz do caminho. Ensina as virtudes necessárias para se alcançar o céu tão almejado. E, com toda certeza, é a verdade que leva à felicidade eterna. Que assim seja, que tenhamos uma noite iluminada, abençoada, uma noite na paz de Cristo e uma noite com muita saúde. Então, está entregue a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Então, Marcelo, antes da palestra, fale um pouco de você aí, centro você pertence. Ao Centro Espírita Sociedade de Estudos Espíritas Ferense, Feira de Santana. Sou daqui de Feira de Santana e sou palestrante por feira pelas cidades do interior. Vamos trabalhar então, né? Vamos lá. O assunto de hoje é sobre a mensagem de Joana de Ângeles no livro Luz nas Trevas, intitulada Impedimentos, que na verdade não são impedimentos. Bem, é preciso esclarecer para as pessoas que o mandamento do Espiritismo, que é o mandamento maior da vida, é a lei de caridade. A última lei moral do Livro dos Espíritos. Lei de amor, caridade e justiça. É o mandamento maior de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou melhor, Jesus disse nesses termos, o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente acha que é uma coisa linda. No entanto, o mundo, a Terra, a tendência da Terra é contra um ensinamento cristão. Tanto é que Pedro Baldi chegou a chamar isso de antissistema. O sistema dos homens é ainda, em grande medida, ainda mais na época de Jesus, a antítese da lei de Deus. Enquanto a lei de Deus é do amor e da fraternidade, o sistema dos homens é do orgulho e do egoísmo. Então, a lei de Deus vai para uma direção, a lei dos homens vai para outra. Tanto é que Kardec disse no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que à medida que os homens evoluem, eles conformam a sua lei com a lei de Deus. Mas a lei da terra ainda é o contrário da lei de Deus. Então, quando você vai executar a lei de Deus,
a lei de amor, de justiça e caridade, você vai se contrapor à lei dos homens. Eu lembro no livro Renúncia, quando Alcione disse que ela ia reencarnar na Terra. Alcione é um espírito superior, né? Para quem não leu um livro. Alcione é um espírito superior. Ela é de um nível evolutivo que ela estava indo excursionar para uma estrela próxima, para Sirius. Porque ela é uma das mentoras da música na Terra e ia ter uns aperfeiçoamentos. É desse nível. Quem lê o livro vai ver. E o mentor dela, o arcanjo que dirigia a colônia dela, disse: Alcione, você vai fazer o que na Terra? Não, meu mentor, eu sei, mas os meus parentes estão precisando de mim. Olha, eu quero te lembrar que todos aqueles que seguem o caminho do Cristo na Terra vão ter um caminho coroado de espinhos. Não vai ter vida fácil para você. Você é um pedaço do céu e o mundo não perdoa isso. Então, a realidade é essa. Jesus não ofereceu facilidade para ninguém. Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então você vai ser um trabalhador espírita, você vai começar a nadar na direção oposta à corrente do mundo. É que nem ser um CDF na sala de aula. Quem já foi CDF sabe. O aluno mais estudioso da sala de aula. Todos os outros ficam contra. Você não é o modelo dos seus colegas. Você é o chato que lembra para os seus colegas o quanto eles são preguiçosos. E para comparar, e para terminar, a professora ainda diz assim: faça como fulano. Então, se você está subindo, a terra só te puxa para baixo. Né? Você se converteu ao cristianismo. Você quer subir. A lei da terra é a lei da gravidade. Só te puxa para baixo. Para isso, você vai ter que imprimir força, vontade. Existem duas leis que vão te segurar. A lei do atrito e a lei da inércia. A lei da inércia, eu estou usando duas leis físicas. A lei da inércia significa que as coisas tendem a ficar do jeito que estão. Que no nível psicológico a gente chama de hábito. E a lei do atrito significa que quando você vai se colocar em movimento, você vai ter atrito. Se você caminha, você tem atrito com o chão. Se você pega seu carro e sai de casa, você tem atrito com o asfalto. Se você pega um avião, tem atrito com o ar. Não existe movimento sem atrito. E para você sair em movimento, você tem que aplicar força, porque a inércia diz que o que está parado tende a ficar parado. Então, se você vai fazer caridade, você tem que fazer força para fazer caridade. Não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, não vai ser confortável. Servir a Jesus não é fácil, não é tranquilo, não é confortável. O mundo não vai te apoiar.
Seus parentes não vão te apoiar. Seus amigos não vão te apoiar. Seu corpo não vai te apoiar. Seu corpo pede cama, sombra e água fresca. E, se vier dos hábitos do passado, por inércia, seu corpo ainda pede cachaça e cerveja. E sua mente pede briga. Você passou a vida toda brigando com os outros, vai parar de brigar agora? Porque se tornou espírita? Tudo depõe contra você. Só quem vai te apoiar é seu anjo da guarda, que você nunca deu ouvido a ele. Então, tu vai se tornar trabalhador espírita, você vai fazer caridade, você vai lutar contra seu corpo, você vai lutar contra a sua mente, você vai lutar contra os seus obsessores, contra seus amigos e familiares, que vão te dizer para ficar em casa comendo churrasco ou assistindo a novela. Servir a Deus na terra nunca vai ser sem dor. Você nunca vai fazer o bem sem sofrimento. Agora, se isso for um impedimento para você, você não sai do lugar. E lhe digo mais. Você vai começar um trabalho no centro espírita, seus próprios colegas espíritas vão dizer que você não é capaz de fazer. Ou se você não acerta fazer do jeito que o seu dirigente espírita quer, ele vai cortar a sua asa. Porque tem que ser do meu jeito. Às vezes nem o centro espírita está a seu favor. Então, se é para atender ao imperativo da caridade, se você está consciente que você é filho de Deus, que a lei de Deus é o serviço, você tem que ser disciplinado. Esses dias eu vi um significado para a palavra disciplina que eu nunca tinha visto. Disciplina é fazer o que você não quer fazer. Então, você sabe, eu estou pressupondo, né, a esse nível do diálogo, eu estou pressupondo que você já está consciente que o objetivo da vida é servir a Deus e aos homens. Que a gente não está aqui a passeio. Na verdade, a única forma de servir a Deus é servindo os homens. Que é uma coisa que as religiões pecam muito, né? Ah, eu vou servir a Deus, eu vou para a igreja adorar. Deus não precisa da sua adoração. Deus não é carente. Não falta nada para Deus, né? Não tem nada que você possa dar a Deus. O único jeito de você servir seu Criador é servindo as pessoas. Suponho que todo mundo aqui já saiba disso. E como minha avózinha dizia, quem não vive para servir, não serve para viver. Mas servir as pessoas não é fácil. Não é indolor. Se você parar de servir quando doer, é como a parábola da semeadura e dos espinhos, né? Está lá no Evangelho. O Senhor saiu a semear. Algumas sementes caíram em terra pedregosa. É o povo que não sabe nem que vai servir, né? Outras sementes caíram entre espinhos. É o pessoal que começa a servir
Mas os espinhos machucam, né? E aí ele diz, não, eu não vou não. Por exemplo, jamais faça o bem esperando gratidão. Jamais ajude as pessoas com a expectativa que elas vão ficar gratas a você. Isso não existe. Se é para fazer o bem esperando obrigado, você vai se frustrar muito, meu irmão. E lhe digo mais, se você tratar um obsediado, pegar um obsediado e levar para o centro, e der passe, e tratar, e fizer evangelho no lar com ele, em algum momento ele vai se voltar contra você, e você vai ser a pior pessoa do mundo. Sabe quem faz isso? É o obsessor. Então, a pessoa doente, ela vai se voltar contra quem ajuda ela, e vai sair falando mal. E se você deixar, vai até te bater. O obsessor faz isso. As pessoas se voltam contra quem ajuda elas. Aliás, nós não podemos esquecer que Jesus passou 3 anos servindo a humanidade e ele ganhou a ingratidão. Mandaram escolher entre Jesus e Barrabás, escolheram Barrabás. Esse ano eleitoral, eu costumo dizer que Jesus não ganharia nem para vereador. Ele perdeu a eleição. Se você quer servir para ganhar a eleição, eu digo assim, a gente faz um trabalho de sopa num determinado bairro. Toda quinta-feira e sábado. Não apareceu lá um candidato a vereador para dizer que o trabalho era dele? Que ele nunca tinha aparecido porque não queria aparecer? Então, isso é o que o mundo tem a te oferecer, meu irmão. Não é? O que o mundo tem a te oferecer é isso aí. Mas eu vou ficar desestimulado porque eu estou dando comida para o povo. E vai lá o político que diz que o trabalho é dele. E tem alguns espíritas que dizem que eu tenho que ensinar a pescar e não dar o peixe. Porque se eu for ouvir a opinião de parte da comunidade espírita, eu não vou dar sopa para ninguém não, companheiro. Você pode ter certeza disso. Só que quando eu vejo o povo na rua, e quando eu vejo que hoje, em Feira de Santana, porque eu saio de noite, eu vejo que tem gente que vai dormir na rua com fome, é o que eu faço, porque pela opinião de alguns dirigentes espíritas, eu não faria. Tem coisas que eu encontro resistência dentro do movimento espírita. Eu tive que mudar de centro para fazer meu trabalho. Eu continuo no centro, num centro fazendo o estudo e o social em outro centro. E está tudo bem, não briguei com ninguém, e eu não afastei, mas vai desistir porque os irmãos não compreendem. Aí tem na rua tem um pessoal também que faz gozação com o trabalho. Uma vez um amigo meu chegou dizendo, Marcelo, eu não vou distribuir comida não, porque eu encontrei um que me disse que jogou a comida fora. Encontra. Aí teve outro que disse que era da prefeitura, que eu não podia estar fazendo aquilo, que se eu fizesse aquilo, o povo ia perder a revolta. Como palestrante espírita, se eu for falar no centro espírita esperando não cometer erro e esperando que todo mundo concorde, eu não saio de casa. Teve uma palestra que eu fiz num domingo desse, que a menina de público se desculpou comigo porque dormiu na palestra. Eu disse a ela, não, olha, e é verdade, né?
Quando eu estou falando, minha cabeça está tão cheia de coisa que eu não reparo quem dorme. Pode dormir à vontade. Pode dormir à vontade, não tem problema. Aí tem outro que diz, eu não vou falar porque não tem gente no centro. Sabe o que eu digo? Uma alma vale meu tempo. Pode me chamar para falar para uma pessoa que eu falo. Uma alma não vale seu tempo? Agora, se você está com medo de frio, de fome, do público, do dirigente, do que vão pensar com você, de uma dor de cabeça, de dor de barriga, vocês acham que eu nunca falei com dor de cabeça e dor de barriga? A doença é o estado natural do ser humano. Vou esclarecer para os iludidos. A saúde não é natural. Nós não somos feitos, nós não somos o homem de aço. Tudo bem que na minha infância eu tinha uma foto vestido com a capa do Superman. Meu irmão, você não é o Superman. Alguma coisa vai dar defeito. Em todo mundo. Não é normal e nem desejável no plano evolutivo do espírito um corpo saudável. Ninguém tem. Até os meninos de 1 ano de idade estão no hospital. E é uma coisa, às vezes, mal entendida no movimento espírita. Não digam por aí que a doença é fruto da sua falta de luz espiritual, não. Que se você for um cara legal, que se você fizer muita caridade, for espiritualizado, você não vai ficar doente. Divaldo Franco e Chico Xavier estão aí para explicar sobre esse assunto. Então, se você for para o centro espírita no dia que você está se sentindo bem, se você deixar para fazer o bem no dia em que você está de bem com a vida, que você não está com dor de cabeça, que você não está com dor de dente, que não está doendo nenhuma articulação, que você está se sentindo confortável, que você não está cansado, esqueça. Ou que todos os parentes concordarem com você que você tem que ir no centro, esqueça. Eu não vou porque está chovendo, eu não vou porque está com frio, eu não vou porque meu cachorro ficou doente, eu não vou porque minha esposa está de cara feia. Então, já desistiu. Servir a Deus, você vai ter que sair da sua zona de conforto para servir a Deus. Uma reunião mediúnica nunca é confortável. Para ninguém. O médium sente as sensações dos espíritos sofredores. O dirigente, o doutrinador, está falando com quem ele não vê. É confortável isso? Quem está preparado para uma mediúnica? Quem está preparado para falar com um indivíduo que você não vê, que lê seus pensamentos? Ou tu chama por Deus e faz o trabalho. Mas dizer que você está preparado para aquele negócio, não está, não. Aliás, se você está se sentindo preparado, é o perigo. É lógico que eu fiz o dever de casa, né? Eu li livros dos médios, Algo com as Sombras, a coleção André Luiz. Estou lendo, né? E orando e contando com a ajuda dos mentores da casa. Mas o trabalho mediúnico é desafiador. Não é confortável. Não é tranquilo de fazer. Lidar com gente é difícil. Imagine com gente e com espírito. Imagine aí o RH. Não é confortável, não é tranquilo.
Falar no centro espírita também não é tranquilo. Você tem que superar medo de julgamento, de erro, de se vai gostar, se não vai gostar, que vão comparar, que não vão comparar, que quem ouve não é espírita. Já falei para bêbado, o cara chegou pingunço lá, pro glória a Deus, veio do bar pro centro, aí me interrompia no meio. Mas não estou reclamando não, glória ao Senhor. Eu quero que todo mundo saia do bar e vá direto para o centro espírita. Tem gente que acha que não deve nem entrar. Não, deixa os pingunços lá. A gente fala, eles voltam para o bar e voltam na semana seguinte. É uma série de situações. Se você não tiver tenacidade, vontade e não souber o que está fazendo, você não sai de casa. Então, o capítulo de Joana de Ângeles chama impedimento. Eu chamaria de desculpas. E diria o seguinte: se você vai iniciar qualquer trabalho do Cristo, as trevas vão conspirar contra você. E para a luz te auxiliar, você não pode desistir no primeiro obstáculo. Porque também tem isso. Ah, mas os bons espíritos não vão ajudar. Você tem que se tornar merecedor da ajuda dos bons espíritos. Você vai começar um trabalho espírita e vai desistir na primeira gripe, o mentor não vai chegar. Se você não desistir, o mentor arruma as coisas. O mentor ajeita. Os espíritos superiores ajeitam um bocado de coisa. Que nem aquele dia que Chico Xavier foi para uma multidão, não tinha comida, aí de repente chegou um caminhoneiro com o caminhão de comida. Teve um velhinho barbudo que me deu o caminho. Como é o nome desse velhinho? Se chamava Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes ia mandar um caminhão de comida para Chico se ele ficasse em casa porque ele não tinha o que dar? Não ia, né? Os bons espíritos vão te ajudar. Os espíritos ajudaram a Kardec a levantar o dinheiro para publicar o livro dos espíritos. A Kardec disse assim: olha, eu vou pegar um empréstimo com fulano e tal. Os espíritos disseram: não pegue não, porque ele vai querer influenciar no conteúdo da obra. Aí como é que eu vou fazer? Vocês vão me ajudar a arranjar dinheiro? Os espíritos disseram: não ajudá-lo seria não amá-lo. Quem gerencia a terra é Jesus. O plano de Jesus é perfeito. Ele cuida dos seus, ele cuida de todo mundo e cuida dos seus missionários. Mas para você ter o cuidado de Jesus e os espíritos superiores estar do seu lado, você tem que mostrar que você é sério. Se você desistir no primeiro espirro e voltar para casa na primeira cara feia, os espíritos não estão do seu lado, não. Para encerrar, eu lembro de uma história de Divaldo Franco com Joana de Ângeles. Diz que Divaldo recebia o conselho dos espíritos, mas todo mundo tinha um guia, menos Divaldo. É Divaldo retado, né? Todo mundo tem um guia, eu não tenho guia, meu Deus. Como é que eu vou fazer o trabalho sem um guia? 10 anos depois, Joana apareceu para Divaldo. Divaldo, eu me chamo Joana, eu sou sua guia. Mas, Joana, faz 10 anos que eu estou trabalhando e você nunca apareceu para mim para dizer nada. Aí ela disse: é porque do lado de cá a gente considera
uma pessoa como trabalhador de Jesus depois de 10 anos de trabalho disciplinado. Então, os espíritos vão te ajudar? Vão. Os espíritos superiores vão te ajudar? Vão. Jesus apareceu para Paulo em Damasco. Tirou Pedro da cadeia. Mas, para isso, tem que ter currículo, tem que ter trabalho. Paulo numa encarnação passada e Pedro que já estava pregando. A ajuda vem, os planos de Deus vêm, mas o trabalhador tem que ser digno. O trabalhador digno é aquele que demonstra persistência, que demonstra tenacidade, que demonstra virtude, que demonstra coragem. Espírito superior não vai investir em espírita covarde. Pronto. Qualquer trabalho espírita, você quer a ajuda dos bons espíritos? Se você for covarde, os bons espíritos não chegam. Se não for persistente, se não for disciplinado, se não tiver tenacidade no trabalho, se não tiver coragem, se não tiver fé, a ajuda não chega. Os espíritos superiores não vão gastar tempo com fogo de palha, não. Fogo de palha eles deixam passar. É isso que é a mensagem do capítulo. É nosso dever trabalhar para Jesus todos os dias da nossa vida, dedicar cada hausto da nossa respiração a Deus. Nunca vai ser fácil. Vai ser sempre difícil. Vai ser sempre um exercício de vontade. Você tem que... As potências da alma. O amor e a vontade. Sem vontade, não há amor. Se você quiser sair do lugar, você vai ter que aplicar energia nisso. Para sair do lugar, tem que ter força de vontade. Para quem tem vontade, não existe impedimentos. Só existe as pedrinhas do caminho do trabalho, que é normal. É isso. Hoje está bom. Ok, Marcelo, bela reflexão você deu aí. É isso mesmo, para a gente conseguir qualquer coisa, tem que ter o esforço, né? Tem que ser a dedicação também, tem que ter a disciplina também, né? Porque para alcançarmos qualquer coisa em nossa vida, a gente tem que lutar. Pode ser religião, pode ser trabalho, pode ser estudo, pode ser agariar conhecimentos. Isso. Então, tá bem aí, quem quiser fazer qualquer pergunta, Marcelo, pode falar, Léo. Boa noite, Marcelão. Boa noite. Esse impedimento moral, Marcelo, como seria impedimento moral assim na visão Olha, os dirigentes espíritas não entregam determinados trabalhos a quem não tem determinadas posturas. Por exemplo, um amigo meu me comentou que tinha um grupo mediúnico que os médiuns fumavam e bebiam. Aí não dá, né? O palestrante espírita não pode andar no bar bêbado por aí, né? Eu até tenho dificuldade de sentar num bar, mas não me é proibido, né? Mas eu não gosto nem da psicosfera. Impedimento moral é isso aí. Você tem que ter determinados padrões. Para o trabalho espírita, é necessária a disciplina espírita. Por exemplo, um espírita não pode ganhar dinheiro com o espiritismo em hipótese alguma. Impedimento moral. Né? É isso aí. certo.
Valeu. Opa, valeu. Aí, então, consigo tirar aqui. Aí, valeu. Tá, obrigado. Marcelo, grato, meu amigo, pela sua palestra. Ela é uma palestra que adverte principalmente não só os cristãos, mas os espíritas. Você foi muito contundente, assim, mas falou a verdade. Tá? Então, a gente não pode ficar aí cheio de fantasia, achando que as coisas são fáceis de se conquistar. Não. Tem que mostrar esforço, vontade, desejo, disciplina, se reservar também. Muito bem, gostei muito da sua palestra e ela me fez aqui, foi muito boa para mim, me fez refletir. Eu fiz algumas perguntinhas aqui, né? Esclareça aí um pouquinho, porque às vezes as pessoas não vão entender quando você disse assim, Deus não precisa de nada de mim. Pontue um pouco melhor sobre isso. Não, essa questão de servir a Deus é gramaticalmente incorreta. Você vê que na doutrina espírita não existe culto. É você que precisa trabalhar. Né? Deus é completo. Vamos nas propriedades de Deus. Deus não precisa de nada, de ninguém, porque ele é completo. Incompleto sou eu. Né? Deus não precisa de mim. Eu que preciso de Deus. É isso. Deus é completo, autorrealizado, e eu sou incompleto. Então sou eu que preciso realizar o plano de Deus. Porque Deus vai realizar o plano dele de qualquer jeito. Comigo ou semigo. Né? A vontade de Deus se cumpre de qualquer jeito. Na verdade, a doutrina espírita já esclarece, né? O plano de Deus, eu vou acabar realizando o plano de Deus. Com mais ou com menos dor. Mas a vontade de Deus e a destinação do homem é inexorável. Que Deus criou o homem para a sua perfeição relativa. Só o que o meu livre-arbítrio pode dizer é se o plano de Deus vai se realizar na minha vida mais rápido, mais devagar, de forma mais dolorosa ou de forma menos dolorosa. Então, até assim, Deus não precisa de mim nada para realizar a obra dele. Eu é que preciso de Deus. Perguntaram, Kardec perguntou aos espíritos, e se eu fracassar? Os espíritos disseram, a gente manda outro. Na realidade, Marcelo, a gente faz as coisas para autorrealização, para a conquista própria. A gente faz as coisas por nós mesmos. Claro que para a gente fazer isso, a gente precisa ajudar as pessoas, né? Esse ponto de vista seu é muito bom. Eu tenho aqui duas perguntas em uma, né? Você pontuou, tocou nisso, porque são impedimentos também, né? Eu fiz aqui. Quando percebemos que o centro espírita ela não está nos oferecendo melhoras, nenhuma perspectiva onde a gente possa ser mais integral, né, de autorrealização. E outra também, por que os centros espíritas não se unem? São os centros ou são os dirigentes? Não, a primeira coisa que você tem que perguntar em relação ao centro espírita, primeiro você tem que ser flexível. Você tem que colocar seu ego de lado também. Porque tem muito trabalhador que não trabalha no centro espírita porque não está do jeito dele. Né?
Você pode trabalhar do jeito do outro, mesmo que você não concorde com o jeito do outro. Então, muita gente sai de centro porque ele também não tem jogo de cintura, não tem... O ego fala mais alto, né? Se você é um trabalhador cristão, você tem que abandonar seu ego. Então, primeiro analise a si mesmo, no meio do processo. Seu dirigente, com certeza, não é perfeito. Mas você não pode caminhar com ele se você ceder. Pronto. Na hipótese daquele centro espírita não estar dando espaço para o seu trabalho, você procura outro centro espírita. Se nenhum der, você funda um. Mas antes de fundar um centro espírita, veja se o problema não está em você. Veja se o centro espírita não te dá espaço por uma deficiência moral sua ou por persistência. Você entra no centro espírita hoje, que é a confiança de todo mundo em 30 dias, a vida não é assim, né? Aí você vai analisar direitinho se o problema é você ou o centro espírita. Mesmo que o centro espírita seja problemático, existe a questão do perdão, da caridade moral, né? E você trabalhar junto com os problemáticos. Porque também, se o centro espírita for os dirigentes do seu centro espírita, Rimandúcio, Allan Kardec e Francisco de Assis, tu vai fazer o quê lá? Não precisa de você lá, né? Aí você analisa isso. E voltando, né? Tá bom. Não dá para eu trabalhar aqui, vou trabalhar em outro lugar. Aí diz, por que os centros espíritas não se unem? Porque as pessoas são diferentes. Então, tem um centro espírita que vai acolher um perfil e tem outro centro espírita que vai acolher outro perfil psicológico. E é ideal que cada centro espírita atenda determinado tipo de público, né? Agora, os centros espíritas poderiam se unir, devem se unir no seguinte sentido. Você tem um centro espírita que tem evangelização infantil. Mão de obra para evangelização infantil é difícil. Você tem outro centro espírita que tem um médium de cura. Você tem outro que tem os grupos de estudo. Por que uma pessoa não pode estudar num centro, fazer tratamento espiritual em outro e mandar o filho fazer evangelização em outro? Não tem problema nenhum. É nesse sentido que o movimento espírita ele tem que ser unido e não uniforme. Nós somos pessoas diferentes com características psicológicas diferentes. E aí existem diferentes formas de trabalhar. Aí, de repente, você encontra um centro que não deu para ajustar o seu jeito de trabalho com o trabalho do centro. Você vai para outro centro, não porque aquele é ruim, mas porque o jeito do outro trabalhar adere mais à sua psicologia. Porque o importante não é você estar dentro de um centro, o importante é você estar trabalhando. Se você saiu de um centro e encontrou outro onde você trabalha melhor, glória a Deus. O importante é você não sair brigado com o pessoal de lá. Eu trabalho em vários centros. Eu participo de 4 centros espíritas. Eu faço palestra em outro, trabalho social em outro. Ah, Marcelo, devia ser tudo um centro só. Ah, não deu para mim. Então, eu faço parte da diretoria de 2 centros. Peixinho disse que, eu nunca vou esquecer do nosso saudoso André Luiz Peixinho. Ele disse que o
O espírito é egocêntrico. É meu centro, é meu centro, meu centro. Além do, além do mais, é o seguinte, gente. O nosso patrão é Jesus. A chefia é Jesus. Eu não trabalho para centro espírita nenhum, não. Eu trabalho para Jesus. A chefia está lá em cima, entendeu? Essa é a questão. Você se reporte com a chefia, né? O Marcelo... E o centro espírita é. Olha, eu vou fazer a última pergunta aqui e deixar para os amigos aí, que tem gente que quer fazer pergunta, tem Sara, né? Ó, você tocou no nome você falou que Jesus ele recebeu ingratidão. Se Jesus viesse para a Terra na condição em que nos encontramos hoje, como ele é uma hipótese, né? A gente acredita que não há necessidade dele vir mais, mas os nossos irmãos evangélicos eles afirmam que tem lá alguma coisa, né, no Evangelho que está afirmando que ele virá. Nós o trataríamos do mesmo jeito, ou como ele se apresentaria? Uma hipótese, né? Ou não tem hipótese? Ele seria cancelado na rede social. Ele não ia ser crucificado, não, que isso está fora de moda. Mas a turma ia dar hate o tempo todo. Mesmo ele fazendo curas, milagres, ou não? Olha, nós temos a presença de Jesus na Terra. O que foi Chico Xavier? Né? Jesus já está aqui entre nós. O que foi Divaldo Franco? O que foi Irmã Dulce? Jesus não voltou? Voltou. Está aqui entre nós. Não sei quem está presente hoje. E aí, o que é que eles receberam? Tem uma legião de admiradores, mas também tem uma legião de críticos. Outro dia, rapaz, uma confreira me mandou um vídeo. Tem gente denegrindo Madre Teresa de Calcutá. Dizendo que era uma transexual, que na verdade era um homem disfarçado de mulher. Então é desse nível aí. Eu fico grato pelas suas respostas. Parabéns. Que Jesus continue te iluminando, meu amigo. Viu? Vou Amém. passar a palavra para outros irmãos para fazer também perguntas. Muito obrigado. Pode falar, Sara. Boa noite, Marcela. A palestra foi muito boa, me fez refletir. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo, estou. Me fez refletir. Ontem eu assisti um filme de Chico, que já tinha assistido assim várias vezes. E aí você falando dessa questão da dificuldade, né, da vida, como às vezes a gente coloca numa condição assim de uma fantasia que a coisa vai ser fácil, mas a dificuldade que Chico passou em relação ao guia dele, inclusive Emmanuel, quando diz que ele tem que ter 3 coisas, e aí fala da disciplina, disciplina, disciplina. E o quanto de livros que Chico escreveu, acho que foi 400 e poucos livros. Foi mais de 400. Foi mais de 400 livros, e o problema que ele tinha na visão, que às vezes até sangrava, e ele ali, firme, né, no propósito dele, e tanto ele quanto o Divaldo, os mentores foram bem, né, Joana também, bem exigentes. Então, eles mostraram, né, esse grau de responsabilidade que eles tinham que ter, né, perante a doutrina e todo o serviço ali de caridade que envolvia. Então, a sua palestra me reportou muito realmente a vida desses 2 espíritas que foram, né, sem falar de Bezerra de Menezes e tantos outros, que realmente levaram com uma certa
com uma certa não, com total seriedade e responsabilidade. Né? Quando eu digo que a vida não é fácil, esse ano ainda, eu ouvi de um presidente de centro espírita, ele me disse o seguinte: vocês ficam incensando Divaldo, para mim Divaldo é qualquer um. Eu digo para ele, você cria 600 crianças, depois a gente volta a conversar. Com certeza. É. Isso foi conversando com espírita, gente. Eu Divaldo é que nem qualquer um. Tá bom. Teve uma vez que Edivaldo foi à Feira de Santana, e aí eu vi os espíritas, alguns espíritas que foram dizendo, né? Que Edivaldo não dava atenção e tudo, mas assim, tanta gente, eu disse, poxa, tanta gente em volta dele, para dar atenção, a atenção de você ter aquela conversa, é bem complicada. Então vai muito também da régua, né, de cada um, de julgamento. Idoso, né? Idoso. E tem o dever moral de estar sorrindo para todo mundo o tempo todo. Também, inclusive isso. Mas eu tenho uma pergunta, Marcelo, que eu queria assim direcionar para você, quando você fala assim que Deus, ele é completo, ele é autorrealizável, né? Ele não precisa da gente assim para nada. Mas quando eu usei muito essa frase durante muitos anos, e depois eu fui me tocando e fui fazendo alguns ajustes. Quando a gente se aborrece ou a gente tem um problema, ou tem até o outro como um algoz, a gente diz assim, eu entrego a Deus. Geralmente a gente usa essa frase, a maioria das pessoas usam, quando elas estão com uma questão negativa do outro ou alguma frustração. O que você acha, à luz do Espiritismo, nessa análise dessa frase, eu entrego a Deus? Seja uma decepção com alguém, uma traição, até como um processo até de vingança. Eu entrego aquele outro a Deus para que a coisa, né? Não. Quando ele entrega a Deus, já é um processo interessante, porque ele abdicou da vingança. Ele abdicou do papel de justiceiro. Se está entregando a Deus, ele abdicou da vingança. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, ele não perdoou. Mas isso vai de coração para coração, né? Porque uma coisa é uma frase, outra coisa é o que vai no coração. Às vezes a pessoa fala assim, perdoa de verdade. Mas é a diferença entre... Tem no Evangelho segundo o Espiritismo a diferença entre a aceitação e a resignação. Diz que a aceitação é da razão. Então a razão te diz que você não pode fazer mal à pessoa. Mas a resignação tira a raiva da pessoa. Pior do que entregar a Deus é dizer, Deus vai dar o dele. Mas vai muito de sentimento, vai muito de sentimento. Quem sofre com a mágoa é quem está magoado. O perdão é libertador. Você está magoado com alguém, você está sofrendo. É verdade. Muito bom, viu? Obrigada pela análise aí, muito boa. Ok. Marcelo, eu gostei muito assim de sua palestra. Assim, você ser verdadeiro, porque o Espiritismo, muitas vezes, as pessoas não têm aquele conceito do que lê, né? Tem na cabeça o que quer falar. Como você falou aí, o que falou de Edivaldo Franco, e você falou para eles criar o que Edivaldo Franco fez,
Porque você lá lutar com gente é difícil, entendeu? Seja em qualquer lugar, seja em qualquer religião. As pessoas querem botar seu critério e não quer respeitar o outro. Então, qualquer religião já começa no respeito, né? O que você não quer para você, não queira para o outro. Então, é isso que devemos sempre, né? Tá em nossa consciência, né? A empatia. Então, eu acho assim que você vai viver muito bem. E tem muitos espíritas que você vê, como você falou aí, falar assim, às vezes não pensa o que está falando. E tem pessoas muito criteriosas e fica, entendeu, analisando. Então, eu tenho um pouco tempo no Espiritismo. Eu entrei no Espiritismo na pandemia, mas não entrei pela dor. Eu não entrava nada pela dor. Assim, adoeceu, tal, para o Espiritismo. Não, entrei no Espiritismo porque eu quis entrar. Já li várias coisas no Espiritismo, né? Tem um pouco tempo. Meu pai era de Umbanda, mas ele dizia que praticava o espiritismo, falava muita coisa do espiritismo a gente, mas ele disse que não queria filho nenhum dele metido no espiritismo, né? Então, e o que você falou é verdade. E o que vale não é o centro espírita, é as pessoas. O centro espírita sempre vai ser bom, se cuidar da caridade, né? Sempre acolhendo as pessoas que estão necessitadas. Então, eu pergunto a você assim, o que podemos fazer para chamar mais pessoas para o centro espírita? Divulgar a doutrina, porque eu considero no Brasil o espiritismo bem divulgado. Na verdade, as pessoas acabam procurando por conta da obsessão. Porque é o seguinte, a gente fica frustrado, mas a lei da Terra envolve as pessoas completamente nos afazeres materiais, né? Então, vão para o centro espírita quando estão precisando mesmo. E, às vezes, se tratam e depois vão embora. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar? Ser receptivo, oferecer todo o leque de serviços, que são os grupos de estudo, são a palestra, o tratamento espiritual, ter o trabalho social, trabalhar com a sociedade, que aí vai dar mais visibilidade ao centro espírita. O centro espírita se torna visível quando os espíritas estão trabalhando. A resposta é essa. Quando os espíritas estão trabalhando, aí o pessoal vai ver que centro espírita existe. Seja no setor de divulgação, no setor social, em algumas cidades fazendo a Semana Espírita. As pessoas virão se os espíritas estiverem trabalhando. Isso mesmo. Fazendo o trabalho do quilo, né? O trabalho da cesta básica, ajudando geralmente a população, criando também, assim, eu acho assim, um processo educacional, né? Criando um colégio, mesmo que não seja assim, falando muito assim, do centro espírita, mas ensinando a espiritualidade, né? E dali as pessoas... Eu vou lhe dar 2 casos. Lá no União Ferense, está fazendo alfabetização de adulto. E lá na Queimadinha, que é outro centro que eu vou, muita gente não sabe onde é o centro espírita, mas sabe onde é a banca. Sabe por quê? O centro espírita deu reforço escolar há muitos anos. Os jovens todos, ele existe há 30 anos, os jovens todos do bairro tiveram reforço escolar naquele centro espírita. A banca aí.
Não conhece o centro, conhece a presidente, a banca de Dona Ana, pronto, aí o pessoal sabe onde é. Entendeu? Serviço prestado. Serviço prestado. Comunidade sabe. Muita gente não sabe onde é o centro espírita, mas sabe onde é a banca, sabe quem foi que educou o bairro todo. É isso, é. É isso mesmo, é muito bom assim um incentivo, né? Um colégio aqui mesmo, Condenado Novaes, você tem a ULI, né? Que é a Universidade Livre do Espírito. Eu estou até nela estudando, já estou no quinto É ciclo, muito falado, é muito conhecida. e é muito bom, né? Então, é isso mesmo, está faltando mais divulgação, né? Para a gente ter mais adepto ao Espiritismo, porque é uma religião muito. Antigamente a gente fazia campanha do quilo, né? Ia na porta um por um. Eu, na minha adolescência, fiz. Distribuía mensagem. Tem centro espírita que não tem nem um letreiro direito, não tem nem a frente direito. Não, a gente tem que trabalhar. Trabalhar, quem precisa do trabalho chega. Tá certo, é isso mesmo. Então, Consciente também o seguinte, olha, não fique com inveja das igrejas cheias, que eu também tenho consciência disso. Porque a gente não tem para oferecer a mesma coisa que eles oferecem. Eles oferecem a salvação automática, a saúde e a prosperidade. Eu não tenho espadar. Então, o produto que as igrejas estão enchendo gente, eu não posso oferecer. Então, é natural que o meu público seja menor. com mais qualidade, né? O que eu tenho para oferecer para o meu público é estudo, trabalho e oração. Oração. Lá fora eu vou oferecer saúde, prosperidade, traz até o amor de volta em 3 dias. Então, chama mais atenção, né? É isso mesmo. Então, vamos terminar nosso trabalho, que já está no horário. Gostaríamos que você fizesse a prece final para terminar esse trabalho de noite, pela noite, né? Aliás, o Espiritismo oferece paz também. Em tudo, como tem no Evangelho. Na vida haverá tribulações, mas não vos desesperei, porque eu vos dou a minha paz. Qual é a recompensa do trabalhador espírita depois de tanta atribulação? Você fica tranquilo. Você passa por um monte de problema, resolve um monte de problema. Como diz o povo, é matando um leão por dia, não mata, né? Mas você fica tranquilo. Chega, as pessoas reparam que você é espírita por causa da sua tranquilidade. É isso que o Espiritismo tem a oferecer. E eu peço a Jesus agora que os bons espíritos superiores, nos ajudem a ultrapassar a sintonia ruim da Terra e a termos a paz do Cristo em nossos corações e a termos a disposição, a alegria de enfrentar todos os obstáculos e a servir a Deus todos os dias, nos considerando privilegiados, porque somos os trabalhadores da última hora. Que assim seja. Que assim